Vamos então aqui continuar o nosso estudo do céu e inferno. Nós estamos no capítulo 4. O Kardec está falando aqui do inferno cristão, né, que foi colocado muito pior, muito mais assustador do que o inferno pagão. Nós terminamos no nosso estudo passado de ler as colocações que o Kardec colocou aqui, né, do inferno cristão. E aí ele coloca que é um resumo da ideia que dão do inferno, né, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas que aí se suportam. Abri os escritos dos pais e dos antigos doutores. Ele abriu essa colocação e colocou aqui para nós essa ideia, né, que o clérigo, principalmente a Igreja Católica, colocou do inferno, o que seria o inferno cristão. Interrogai as nossas piedosas lendas, olhai as esculturas e os quadros de nossas igrejas, prestai ouvido ao que se diz nos púlpitos e aprendereis bem mais, né? Então, ele está colocando aqui o final, né? Porque isso aqui está entre aspas, o final do que o autor, né? Que é um bispo, do que ele estava lendo ali sobre o inferno na ideia, na colocação cristã, que é muito assustador. Vamos lembrar aqui no livro, Kardec coloca o tempo todo que o inferno está dentro de nós, o céu está dentro de nós, somos nós que criamos as situações nas quais nós vamos ver, somos nós que plasmamos, né, a psicosfera que nós vamos viver. E aqui nós vamos entrar no item 13 deste capítulo. O autor faz seguir esse quadro das reflexões seguintes, das quais cada um compreenderá a importância. Aqui ele continua no mesmo autor sobre o inferno cristão e vai continuar com essas ideias assustadoras e que o Espiritismo vem derrubar, vem colocar isso como um conto para assustar as crianças, né? As pessoas, quando começam a estudar, quando começam a aprender, se afastam. Vamos lembrar que uma das características, uma das causas, né, da Revolução Protestante, né, foi Lutero ir contra a criação do purgatório. Criaram o purgatório, a colocação do purgatório, e por causa do purgatório passaram a vender indulgências. Então as pessoas compravam, né, indulgência para poderem ir para um lugar melhor do que o inferno, ou quem estava nas possibilidades do purgatório poder comprar uma passagem para o céu. O Lutero se revoltou com isso, não admitia que a igreja fizesse esse tipo de coisa, e ele queria que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia, porque a Igreja Católica só permitia que os padres, os clérigos, lessem a Bíblia e ela estava em latim. Aí nós vamos ver que o Lutero, que era alemão, traduziu a Bíblia para o alemão, e com, né, a invenção de Gutenberg da imprensa, né, de poder imprimir as coisas, ele começa a imprimir a Bíblia em alemão para que quem quisesse pudesse ler, né, por graças à invenção de Gutenberg. Então nós vamos ver que graças à possibilidade de se escrever, de se imprimir, né, em quantidades maiores, e isso tornar mais fácil e isso tornar mais barato também uma cópia da Bíblia, fez com que a Revolução Protestante pudesse seguir, pudesse crescer como cresceu. Então vamos aqui a ideia que continua desse autor. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz um segundo milagre para dar a esses corpos mortais já usados uma vez pelas passageiras provas da vida. Já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se desfazerem em uma fornalha onde se evaporam os metais.
que se diga que a alma seja seu próprio verdugo, que Deus não persegue, mas que a abandona no estado de infelicidade que ela escolher. Isso pode-se a rigor compreender, embora o abandono eterno de um ser extraviado e sofredor pareça pouco conforme com a bondade do Criador, mas o que se disse da alma e das penas espirituais não se pode, de nenhum modo, dizer-se dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não basta que Deus retire a sua mão. É preciso, ao contrário, que a mostre, que intervenha, que atue, sem o que o corpo sucumbiria. Continua aqui essas ideias, né, dos teólogos cristãos, com essas ideias esdrúxulas desse castigo eterno. Continua aqui. Os teólogos supõem, pois, que Deus opera com efeito depois da ressurreição. Esse segundo milagre de qual falamos, né? A colocação de que Deus vai ressuscitar aqueles corpos decompostos, doentes, maltrapilhos, né, deteriorados, e para a pessoa poder viver com esses corpos depois do juízo. Um negócio extremamente tétrico, assustador. Não dá nem para saber o que é pior, mas vamos lá. Continua aqui a ideia, né, a ideia católica, né, desse inferno cristão. Tira primeiro do sepulcro que os devorara os corpos de argila. Retira-os tais como entraram, com as suas enfermidades originais e suas degradações sucessivas de idade, da doença e do vício. Nolos restitui nesse estado decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades sensíveis a uma picada de abelha, cobertos de ignomínias, né, que é indecência, indignidade, que a vida e a morte imprimiram. E eis aí o primeiro milagre. Depois, a esse corpo medíocre, pronto para retornar ao pó de onde saiu, inflige uma propriedade que jamais teve. E eis o segundo milagre. Inflige-lhe a imortalidade. Este mesmo dom que em sua cólera, melhor dito, em sua misericórdia, ele retira de Adão ao sair do Éden, quando Adão era imortal, era invulnerável, e quando deixa de ser invulnerável, ele se torna mortal. A morte seguia de perto a dor. Né? Aqui nós estamos vendo essas ideias que são terríveis, né? As mais assustadoras ainda. E que como uma colocação de Deus, né? Como eu já coloquei antes, não vale a pena comentar, não tem sentido. Né? Nós temos o Mestre Jesus no seu Evangelho trazendo um Deus Pai, um Deus Amor, um Deus Misericórdia, um Deus Justo. Né? Eu gosto muito da colocação do Simão Pedro, o palestrante Simão Pedro, lá de Patrocínio, Minas Gerais, quando ele coloca que Deus é infinitamente justo na sua misericórdia e infinitamente misericordioso na sua justiça. É assim que nós temos que entender, né, as colocações, e a reencarnação é o grande exemplo da justiça, de nós podermos colher aquilo que plantamos, de nós podermos ressarcir aqueles que prejudicamos, de nós podermos aprender, crescer, melhorar ao longo do tempo. Deus ensina com o tempo. Então vamos continuar aqui com essas ideias esdrúxulas, né, do catolicismo em relação ao inferno cristão. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas condições físicas do homem culpado. É uma ressurreição somente das nossas misérias, mas com uma sobrecarga de misérias novas, infinitamente mais horríveis. É, em parte, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha ousado conceber. Deus se reconsidera e, para acrescentar aos tormentos espirituais dos pecadores, tormentos carnais, que possam durar sempre, muda de repente, por um efeito do seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo estabelecidas, desde o princípio aos compostos da matéria. Ressuscita as carnes doentes e corrompidas e, unindo num só
indestrutível esses elementos que, eles mesmos, tendem a se separar, mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão vivente. Lança no fogo não para purificá-la, mas para conservá-la tal como é, sensível, sofredora, ardente, horrível, tal como a quer, imortal. Sem comentários, né? Faz-se de Deus por esse milagre um dos verdugos do inferno, porque se os condenados não podem imputar, senão a si mesmos, seus males espirituais, eles não podem, em contrapartida, atribuir aos outros, senão a Deus. Seria muito pouco, aparentemente, abandoná-los depois de sua morte, à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma que sente perder o bem supremo. Deus irá, segundo os teólogos, procurá-los nessa noite no fundo desse abismo, chamá-los-á no momento na claridade, não para consolá-los, mas para revesti-los com um corpo horrendo, flamejante e imperecível, mais empestado do que o vestido de Djaneira. E é então que os abandona para sempre. Né? Djaneira é uma deusa grega, né, que casa com Hércules, né, e ela é conhecida como aquela que vence os heróis. Não abandonará mesmo, pois que o inferno não subsiste, assim como a terra e o céu, não os abandonará. Está colocando aqui não, que Deus não abandonará esses que estão no inferno ali, queimando ardentemente o tempo todo. É de uma infantilidade tão grande, realmente é só para assustar a criança, mas vamos lá. Não os abandonará mesmo, pois que o inferno não subsiste, assim como a terra e o céu, senão por um ato permanente de sua vontade, sempre ativa, e que tudo se esvaneceria se cessasse de tudo sustentar. Terá, pois, sem cessar, a mão sobre eles, para impedir seu fogo de se apagar. Não é a mão sobre eles para ajudá-los a se arrependerem, a se modificar, não, é para impedir que o fogo se apague. Tem uma ideia tão pequena, né? Tão medíocre de Deus. Chega a ser infantil e triste, extremamente triste. Mas vamos lá, muito infantil, né? Terá, pois, sem cessar, a mão sobre eles, para impedir seu fogo de se apagar e seus corpos de se consumirem, querendo que esses infelizes imortais contribuam pela perenidade do seu suplício à edificação dos eleitos. A 14ª, aqui nós vamos já ver a colocação, que aqui fecha aspas, né, dessa colocação desse autor sobre o inferno cristão, e nós vamos ver aqui a colocação do Kardec. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia exagerado dos pagãos. O inferno pagão é melhor, é menos sofrido, menos doloroso do que o inferno criado, né, por esses teólogos do inferno cristão. No Tártaro, com efeito, vêm-se os culpados torturados pelo remorso, sempre em razão dos seus crimes e de suas vítimas, oprimidos por aqueles que oprimiram em suas vidas. São vistos fugirem à luz que os penetra e procurarem em vão escapar aos olhares que os perseguem. O orgulho é aí rebaixado e humilhado. Todos carregam os estigmas do seu passado. Todos são punidos pelas suas próprias faltas, a tal ponto que para alguns basta entregá-los a si mesmos, porque se julga inútil acrescentar-lhes outros castigos. Mas essas são sombras, quer dizer, almas com seus corpos fluídicos, imagem de sua existência terrestre. Não se veem aí os homens retomarem seus corpos carnais para sofrerem materialmente. Está falando aqui do Tártaro, né? Da colocação dos pagãos, né? Da ideia do inferno pagão, seriam sombras, alma, e não o corpo todo deteriorado, como aquela ideia terrível, né, do inferno cristão. Então, por isso que ele coloca aqui, mas essas são sombras,
quer dizer almas com seus corpos fluídicos, imagem de sua existência terrestre. Não se veem aí os homens retomarem seus corpos carnais para sofrerem materialmente, nem o fogo penetrar sobre a sua pele e saturá-los até a medula dos ossos, nem o luxo e o refinamento dos suplícios que são a base do inferno cristão. É uma ideia esdrúxula. Encontram-se aí juízes inflexíveis, mas justos, que proporcionam a pena à falta. Né? A pena é proporcional à falta que cometeram. Ao passo que no império de Satã, todos são confundidos nas mesmas torturas. Está todo mundo queimando do mesmo jeito o tempo todo pela eternidade, ali naquela ideia terrível, né, do inferno cristão. Tudo aí está fundado sobre a materialidade. A própria equidade dele está banida. Né? Dar a cada um aquilo que lhe cabe, lhe pertence, eles banem, né, essa colocação que seria, né, da justiça de Deus. Há, sem dúvida, hoje na própria igreja, e aqui nós estamos falando, o Kardec está falando do século XIX, né? Há, sem dúvida, hoje na própria igreja, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas ao pé da letra, né? Com os próprios clérigos, com os próprios sacerdotes, que não admitem, não aceitam esse tipo de colocação. E que não veem aí senão alegorias, das quais é preciso apreender o espírito, né? Guardar o espírito da letra, e não a letra como está escrito ali. Mas sua opinião não é senão individual e não faz lei. A lei, o dogma que é colocado pela igreja são essas ideias, né, esdrúxulas, malucas aqui, desse inferno cristão tão medonho, tão assustador. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, não deixa de ser um artigo de fé, ou seja, um dogma. E aqui o item 15º. Pergunta-se de que modo os homens puderam ver essas coisas no êxtase, se elas não existem. Aqui, por que o Kardec está colocando isso? Porque nós vamos ver os relatos, né, de muitos sacerdotes, muitas pessoas que a igreja depois canonizou, considerou como santo, que no êxtase, o que é o êxtase, né? Esse transe, o que é chamado de êxtase é o transe, que no transe, saindo ali do corpo, visualizam esses lugares, esses infernos, né? E aí nós vamos ver que isto é muito pelas ideias. Nós comentamos aqui Teresa d'Ávila, que faz uma descrição tão horríveis, né, desses lugares que ela via. Por quê? Porque estava no inconsciente, ela viveu na época da Inquisição, né, numa época terrível de torturas, das pessoas morrerem queimadas. Um número absurdo de pessoas que foram queimadas, uma coisa horrível. Isso durou mais de 400 anos, a época da Inquisição. Então é uma época muito, muito sofrida, muito triste, e isso fica no inconsciente das pessoas, e é esse inconsciente que aflora nesses êxtases. Por isso que ele coloca assim: pergunta-se de que modo os homens puderam ver essas coisas no êxtase, se elas não existem. Isso não existe. Mas em transe, esses homens e mulheres considerados, né, diferentes, porque a palavra santo na sua origem é de santé, é de saúde, é de serem diferentes, né, e a igreja colocou aí como pessoas que ficariam no céu, e nós sabemos que mesmo esses que foram considerados e aqueles que foram realmente diferentes, continua a sua trajetória, continua o seu desenvolvimento. Nós vamos ver João o Evangelista, né, que era o espírito, o discípulo querido de Jesus, reencarnando depois como Francisco de Assis. Aqui Kardec continua: aqui não é o lugar para se explicar a fonte das imagens fantásticas que se produzem às vezes com as aparências da realidade. São imagens fantásticas, têm a aparência da realidade, mas na realidade
é o inconsciente, aquele medo projetado, são as ideias que são projetadas no inconsciente das pessoas. Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova desse princípio, que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Isso é uma colocação que o Kardec está fazendo aqui, baseado no Livro dos Espíritos, e aqui nós vamos ver as questões 443 e 444 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos colocam, né, que realmente o êxtase é a menos confiável de todas as revelações, porque ela está embasada no inconsciente daquele que está realizando. Então, ao sair ali do corpo, ele expande, né, ele expande o seu perispírito, ele tem uma consciência maior, mas ele também tem uma consciência, digamos assim, um contato maior com o seu subconsciente. Ele tem um contato maior com, digamos assim, o seu inconsciente, os seus medos, né, aquilo que o assusta, né, por isso que esses chamados, né, santos em êxtase, via aquilo que mais os chocava, mais os assustava, principalmente ali na época da Inquisição, que era essa ideia de inferno, vendo as pessoas queimarem, né, gritar, uma visão horrível, medonha, né, das pessoas sendo queimadas vivas, um horror. Vamos lá, 443, Kardec pergunta: há coisas que o estático pensa ver e que são produto de uma imaginação marcada por crenças e preconceitos terrenos. Logo, nem tudo o que ele vê é real? Os espíritos respondem: o que ele vê é real para ele. Por que é real para ele? Porque está no inconsciente dele, está na mente dele, né? Está ali, ele está vendo a sua mente, o seu inconsciente, e ele acha que é real. Então, o que ele vê é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência de ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem que condiz com os preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos, a fim de ser melhor compreendido, né? Com a ideia do que ele foi criado, onde ele viveu, né? Vamos lembrar que para os povos nórdicos o inferno é gelo, né? E para principalmente os que viveram na Idade Média com a colocação da Inquisição, o pior das torturas é o fogo, né? Eles viam as pessoas morrendo daquela forma horrorosa e aquilo era a pior coisa que podia existir. Então o inferno é o fogo, queimando eternamente. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Ele pode ter até receber algum tipo de instrução ou de impressão, mas a hora que ele vai colocar aquilo, a hora que ele vai decodificar na mente, ele vai usar o conhecimento que tem, as ideias que tem e principalmente as suas crenças, suas ideias e os seus medos. E aí nós vamos ver essas ideias errôneas, né, através desse êxtase desses místicos, né, desses estáticos. 444. Qual o grau de confiança que se pode atribuir às revelações dos estáticos, né, daqueles que entram em êxtase, dos místicos? O estático pode enganar-se com muita frequência. Nós vemos aqui no livro Céu e Inferno, Kardec colocar que é muito mais fácil o estático ser enganado do que uma outra pessoa. Então, o estático pode enganar-se com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar no que deve permanecer como um mistério para o homem, pois nesse caso ele se entrega às suas próprias ideias, ou então é joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Então, o que nós estamos vendo aqui no livro dos Espíritos? Que por ele
está querendo, fazendo perguntas, ou querendo entrar, ou querendo respostas para coisas que ele não tem condições de entender, e por no seu inconsciente ter tantos medos, ter tantas colocações, ter tantas situações ali que são, digamos assim, assustadoras, os espíritos zombeteiros, eles vão se aproveitar desse êxtase, dos estáticos, que normalmente são pessoas extremamente místicas. Então, eles vão se aproveitar disso para criar essas visões, para criar essas ilusões desses lugares, e que depois eles vão descrever, porque aí o que eles vão fazer? Eles vão corroborar, ou seja, eles vão dizer, não, eu fui lá, eu fui no inferno, o inferno existe, Satanás existe, tá todo mundo queimando lá, eu vi queimar, né? Da mesma forma, principalmente aqueles que viveram ali na Idade Média, que viram as pessoas, né, naquele suplício, naquele horror, sendo queimadas vivas, eles reviviam isto na sua ideia, no seu inconsciente, e descreviam o inferno do jeito que a igreja estava colocando. Então é o que o Kardec coloca aqui, que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. E ele faz isso porque ele tem já esse conhecimento, né, do livro dos espíritos, essa colocação que os espíritos passaram para ele. Porque esse estado de superexcitação não é sempre o fato de um desligamento da alma tão completo como se poderia crer, e que nele se encontra bem frequentemente o reflexo das preocupações da vigília. Então Kardec está explicando aqui, é um afastamento, né, uma emancipação da alma. Ele está saindo ali, né, aquele místico, aquele estático, está saindo ali do corpo, mas como isso não é uma, digamos assim, uma saída completa ou uma consciência completa, ele vai sim refletir as suas próprias ideias, suas colocações e principalmente os seus medos, né? Ou as ideias que são incutidas nele, por exemplo, com essas colocações como esse sacerdote coloca aqui, né? Que o Kardec transcreve desse inferno horroroso, medonho que a gente viu. Eles têm isso na memória, porque isso é assustador, né? Terrível. E aí eles veem aquilo que o inconsciente deles tem registrado, que é o que ele coloca aqui. Porque esse estado de superexcitação não é sempre o fato de um desligamento da alma tão completo como se pode crer, e que nele se encontra bem frequentemente o reflexo das preocupações da vigília, né, da vida, das coisas que está vivenciando. As ideias das quais o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual correspondente ao cérebro, conservou a imagem, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem e compõem conjuntos bizarros. Então, o que ele está colocando aqui? Que o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual correspondente ao cérebro, conservou a imagem e se reproduzem amplificadas como a de uma miragem. Porque a mente está em nós somos espírito. Nós comandamos o perispírito comanda o corpo. Essas imagens que vêm por essas leituras, por essas pregações, por essas ideias que são colocadas, elas são impressas ali no corpo físico, nessas ideias são recebidas pelo corpo físico. O cérebro físico passa isso para o cérebro do perispírito, que repassa para a nossa mente, para nós que somos espírito. E no momento que nós gravamos isso, nós temos no nosso inconsciente essas ideias, essas colocações. E por isso que, ao se sair ali do corpo, né, o perispírito vai estar com essas ideias amplificadas, que foram ideias implantadas ali na mente, né, que é o espírito, que somos nós, e que está amplificada ali
pelo medo, pela superexcitação, pelas ideias que são colocadas ali como verdades. Essa que é a questão. Ele tem certeza que aquilo é verdade. Então, no momento que ele tem certeza que aquilo é verdade, ele vai manifestar, ele vai visualizar aquilo que ele crê que é verdade. Da mesma forma que nós vamos ver nos livros ali do André Luiz, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Se eu não me engano, é no Missionários da Luz, que o André Luiz, ele vê vários espíritos adormecidos, e aí o mentor que está ali com ele, por isso que se eu não me engano é o Alexandre, por isso que eu acredito, eu acho que é o Missionários da Luz, posso estar errado, posso estar enganado, coloca para ele que, como em vida eles acreditavam piamente que eles iriam adormecer até o juízo final, porque a religião que eles professavam aqui na Terra colocava isso, que eles iriam dormir até o juízo final, eles desencarnam e ficam adormecidos, porque é o comando que a mente dá para eles. Eles ficam ali adormecidos, são auxiliados, né? E recebem instruções ali naquele sono, naquele torpor que eles estão. Aí o André Luiz pergunta, mas o que vai acontecer com eles? Ele falou, não, eles saem direto dessa situação, eles acordam e acham que estão sonhando e são encaminhados, acordam assim muito vagamente para serem encaminhados para reencarnações compulsórias, né, para que eles possam continuar aprendendo, continuar entendendo, mas o comando da mente deles é que estariam adormecidos, eles ficam dormindo. Porque nós comandamos, né? Nós vamos ver no livro Pensamento e Vida, que é um livro maravilhoso, imperdível, todo mundo tem que ler. Nós temos aqui no canal o livro do Emmanuel, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, aquilo que nós colocamos na nossa mente, aquilo que nós acreditamos, nós vamos refletir, nós vamos colocar na nossa vida. Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós vamos materializar, né? Nós vamos plasmar, materializar a nossa volta, então vai refletir na nossa vida o tempo todo. A mente é o reflexo da vida em toda parte. Vou repetir aqui, para gente, que aqui encerra também este capítulo. Vamos colocar assim, né? Horroroso, esse capítulo onde coloca essas ideias horrorosas. É um capítulo difícil aqui do livro. Depois os outros vão ficando um pouco mais leves, né? Então vamos lá. As ideias das quais o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual correspondente ao cérebro conservou a imagem, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem e compõem conjuntos bizarros. Os estáticos de todos os cultos, porque não são estáticos, né, aqueles que entram em êxtase só dentro da Igreja Católica. Nós vamos ver estáticos na Igreja Protestante, nós vamos ver estáticos entre os hindus, né, os místicos dentro do hinduísmo, dentro do budismo, em todas as situações nós vamos ver essas visões, essas colocações dos místicos, né, desses estáticos. Os estáticos de todos os cultos viram sempre coisas em relação com a fé da qual estavam penetrados, ou seja, da ideia que tinham, da crença que tinham. Não é surpreendente, pois, que aqueles que, semelhantes a Santa Teresa, ele está falando aqui de Teresa d'Ávila, tal qual ela, fortemente imbuídos de ideias do inferno, tais como as descrições verbais ou escritas e os quadros que tenham visões que não são propriamente falando, senão a sua reprodução, né? A reprodução dessas ideias, a reprodução dessas colocações, e produzem o efeito de um pesadelo. Então eles vão visualizar, né? E porque aí é um pesadelo terrível, essas ideias esdrúxulas, essas colocações, né, desse inferno tenebroso. Um pagão
cheio de fé, teria visto o Tártaro e as fúrias, como teria visto no Olimpo Júpiter, tendo o raio na mão, né? Que são deuses gregos, né? Do Olimpo. Veria o Júpiter, né? Um pagão teria visto o Olimpo com Júpiter lá, com o raio, né? Com o raio na mão, da mesma forma, né? Que os estáticos dentro da Igreja Católica viam esse inferno, viam essas colocações aí tão difíceis, né? E tão assustadoras, e tão longe do amor, tão longe da bondade, da misericórdia que Jesus traz acerca do nosso Pai, acerca de Deus, que é extremamente misericordioso e justo. Ninguém vai colher aquilo que não plantou. Ninguém vai receber mais ou menos do que realizou nas suas obras. Então, cada um conforme as suas obras. É uma colocação justa. Nós sabemos da misericórdia de Deus, porque quando nós vamos estudar a reencarnação, nós vamos ver na obra de Emmanuel, na obra de André Luiz, todas através do Chico, na obra de Joana de Ângeles, na obra de Filomena de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Franco, nós vamos ver a justiça infinita de Deus, através da reencarnação, com a oportunidade de começar do zero de novo, por isso o esquecimento, e fazer tudo diferente, de poder se melhorar, de poder aprender, de poder subir os degraus para chegarmos à angelitude. Acho que uma das colocações mais bonitas que a gente vê, né, dos espíritos, porque nós sabemos que são os espíritos amando do Espírito da Verdade, que é Jesus, nós vamos ver lá no capítulo 31, 39 do livro dos médiuns, que o Espírito da Verdade é Jesus. Então, e é o Espírito da Verdade que coloca os ensinamentos ali do livro dos Espíritos. Então, são os trabalhadores, a pleiade de trabalhadores ali do Mestre, que vem trazer os seus ensinamentos, vem trazer as respostas que o Mestre dá para as perguntas feitas pelo Allan Kardec. Uma das mais bonitas é a 540, onde nós vamos ver que é uma determinação de Deus que nós sejamos felizes, porque nós seremos anjos. Nós seremos espíritos crísticos que são acima dos anjos. Nós subiremos além de espíritos crísticos, como colocou Jesus. Vós sois deuses, fareis o que eu faço e ainda mais. Vamos prestar atenção, porque ele não disse vós sereis deuses. Ele diz vós sois deuses, porque como criação de Deus, seres imortais como nós somos deuses, somos co-criadores menores, somos ainda de uma criancice, de uma burrice, de uma infantilidade absurda, mas somos sim deuses, irmãos mais novos de Jesus, igualmente como Jesus, filhos de Deus. E como está lá na questão 540, nós vamos caminhar do átomo, que é quando nós começamos ali, né, no PI, no princípio inteligente, e chegaremos ao arcanjo, né? Ou seja, na angelitude maior, e subiremos a espíritos crísticos e passaremos disso, porque continuaremos como Jesus continua a sua trajetória, o seu aprendizado eternamente. Nós continuaremos também eternamente. E aqui nós terminamos esse capítulo do inferno. No nosso próximo estudo nós vamos ver o 5º capítulo, o purgatório. Até lá!